paz e graça para você ligado nessa programação. É com grande alegria que estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje nós vamos discutir a situação da igreja em Atos dos Apóstolos. Em alguns lugares, especialmente no capítulo 4, verso 32, está escrito que a igreja daquele momento, daquela época, vivia uma unidade realmente grande, praticamente perfeita. Ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo era comum à comunidade dos salvos. Até vendiam as propriedades que tinham para depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos e todos poderem viver daquele caixa comum, né? Alguns chegam até a dizer que foi aí que nasceu a ideia prática do comunismo genuíno, do comunismo verdadeiro, onde tudo é de todos e nada é particular. E, acima de tudo, havia um espírito de união e de unidade muito grande entre aqueles cristãos. Será que esse tipo de experiência foi válido e possível apenas naquele momento para aquela igreja em particular em Jerusalém? Ou a igreja de hoje, em pleno século XXI, especialmente a igreja ocidental, mergulhada até as raízes da alma no mundo capitalista, pode sonhar com voltar a viver aquela unidade, aquele tipo de união entre os cristãos? Isso é sonho, utopia, ou é possível fazermos isso? Já que aconteceu no passado, com o auxílio do Espírito Santo, e se Deus não muda, não haveria condição de nós fazermos a mesma coisa hoje? O que você pensa a respeito? Ou será que nem deveríamos tentar? Afinal de contas, os tempos são outros, a igreja é outra e talvez a gente possa até dizer que a experiência de Jerusalém não deu certo nem mesmo lá. Será? Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos iniciando o programa Vejam Só, hoje patrocinado pela Agrade, né? A Academia Teológica da Graça de Deus, e com vários recados importantes para você. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é, anota aí o nosso site, para você entrar lá, votar na enquete e poder participar dos sorteios que a gente vai fazer. www.vejamsó.com.br. Mas o assunto hoje aqui é a questão da unidade da igreja. Os convidados que conosco vão discutir essa questão hoje são pastor Ducler de Oliveira, da Igreja Evangélica Pentecostal Betânia. O que é esse W, pastor Ducler? Paz e graça. É Valfredir de Oliveira. O senhor é o líder da Igreja Pentecostal Betânia, não é isso? Perfeitamente. Quantos anos? 46 anos. Que maravilha. Pastor Ducler, qual é o endereço da igreja lá? Nós estamos na rua Irmã Imerenciana, número 91, no Jaçanã, na zona norte de São Paulo. É próximo do metrô Tucuruvi, né? Do Tucuruvi no Jaçanã é 10 minutos. Maravilha. Igreja Evangélica Pentecostal Betânia. Isso. Temos lá e temos também alguns no interior do estado. Temos também em Joinville, Santa Catarina. E agora estamos também em Andradina, no interior do estado de São Paulo. Que bênção, né? Eu sei que o senhor quer divulgar um evento. Exato. Nós teremos agora, a partir do dia 5 de setembro, a Escola Bíblica, a 15ª Escola Bíblica, que vai de 5 até dia 8. E aproveitando o momento, que é bastante oportuno, eu quero passar às mãos do pastor o livro que nós vamos utilizá-lo da Escola Bíblica, né? São as igrejas do Novo Testamento. 15ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros, e vocês vão estudar as igrejas do Novo Testamento. Exatamente. Então o senhor tinha que estar aqui hoje, porque nós vamos falar de Jerusalém, né? Vamos. Tem aqui Jerusalém? Eu creio que sim, está incluído. Maravilha. Ah, tá aqui, ó, já achei. Beleza. Muito obrigado, pastor. Do outro lado, acredito eu, estreando hoje no Vejam Só, a primeira vez que o senhor veio, né? É o pastor José Rodolfo Nottoli, da Igreja Batista Betel. Ele que também é professor no Seminário Teológico Batista Nacional, lá do pastor Ernesto Aninho. Pastor José Rodolfo, paz e graça, seja muito bem-vindo.
Graça e paz, é uma alegria estar com o irmão. Obrigado pelo convite. É bom estarmos aqui, falar um pouco do Reino de Deus. Sempre é bom estarmos falando sobre esse assunto da Palavra de Deus. A igreja que o senhor pastoreia fica onde? Lá eu sou membro, Batista Betel, Vila Inhocuné, Avenida Engenheiro Soares Camargo, 687, Vila Inhocuné. E eu visito muitas igrejas, com o trabalho que nós temos também com as crianças, já há 28 anos. Temos trabalho com crianças, juniores e adolescentes. Então faço palestras, tenho feito esses dias alguns temas para adolescentes sobre o adolescente e a Bíblia, o adolescente e o namoro. Então fazemos muitas palestras também nesse sentido. Eu fico lá na Zona Leste, né? Eu fazia visita lá quando fui pastor em São Mateus. Próximo. Muito bem. Mais próximo de Cidade Líder, por ali, né? Nós estamos ali na Vila Inhocuné, perto da Vila Matilde. Vila Matilde, perfeito. Agora, o senhor dá aula lá no seminário do pastor Ernesto Tonini, não é? Há 23 anos, lá no Novo Testamento. 23 anos já dando aula lá? Estudamos lá, eu e minha esposa, há 4 anos, né? Estamos bacharel, depois a pós-graduação, agora mestrando também no Novo Testamento. E já há 23 aninhos que damos aulas lá. O senhor já deu aula de eclesiologia? Lá demos aula de grego, evangelismo e já há 21 anos com metodologia no Novo Testamento. Maravilha. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Do irmão aqui. Aqui a gente não tem teleprompter, não. O pessoal que vem assistir ao programa aqui, às vezes fica, mas como é que o senhor fala tudo isso de memória? Não tem aquele negócio que o pessoal tem nas emissoras de luxo aí? Teleprompter. Aqui não tem, não. Aqui é tudo no ômega 3. Bom, pastor Ducler, vou começar com o senhor, já que o senhor está lançando, deixa eu mostrar aqui, olha que legal, né? Por onde eu mostro? Aqui. Um livro que vai ser objeto de estudo da Escola Dominical, né, da Igreja Betânia, que são as igrejas do Novo Testamento, certo? Escola Bíblica. Da Escola Bíblica, não é isso? Escola Bíblica, vai ter o congresso agora, entre dia 5 e dia 8, né? De 5 a 8. Onde que é o congresso? Lá na igreja mesmo. Na sede. Na sede. Maravilha. Então, vou começar com o senhor. A igreja de Jerusalém viveu uma experiência única, irrepetível, ou a gente pode sonhar em viver de novo aquela união? Veja bem, a propósito desse assunto que nós vamos discutir aqui, evidentemente que para nós vivermos hoje como vivia a igreja primitiva, é meio dificílimo, né? Devido à própria conjuntura econômica do país. Vivemos um país capitalista. Por outro lado, existe muito egoísmo. As pessoas são muito egoístas. E naqueles dias havia sinceridade e uma conversão total. As pessoas eram convertidas e vendiam suas propriedades, tanto é que Barnabé era um homem de bem, vendeu a sua propriedade, trouxe o dinheiro e colocou na mão dos apóstolos. Ao passo que Ananias e Safira não foram felizes. Venderam e trouxeram só a metade. E por eles mentirem, pagou um preço alto. Então eu acredito que hoje é muito difícil, na atual conjuntura que nós vivemos, é outra realidade. Oxalá que nós pudéssemos viver como os irmãos primitivos, né? Seria muito bom, porque atenderia a necessidade de todo. Então não havia pessoas necessitadas no meio deles. Eles vendiam, traziam tudo. E por outro lado também, se eu não estou equivocado, Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele disse que as pessoas vendiam em virtude da perseguição do Império Romano. Então, as pessoas vendiam e traziam também o dinheiro, a prova, o resultado da venda, depositavam nos pés dos apóstolos. Né? Então, o senhor acha que isso é impossível hoje? É inviável. Inviável. Muito bom. Deixa eu perguntar agora para o professor de Novo Testamento, né? Faz mais de 20 anos que ele dá aula de Bíblia, pastor José Rodolfo Nótoli, da Igreja Batista Betel, que é uma igreja vinculada ao Ministério da Igreja Batista Nacional, né? A Convenção Batista Nacional, do pastor Enéas Tonini. Como eu admiro aquele irmão. Ele continua indo lá no seminário, né? Continua. Nós tivemos o privilégio, ele fez o nosso noivado, casamento, ordenação, professor meu e da Cida no seminário. Já há um tempinho que então nós temos essa convivência com o pastor Enéas. Agora ele completou 99 anos, eu liguei para ele falou, Rodolfo, será que eu chego a 100 anos? Então, com a graça de Deus, eu creio que sim. Estamos orando para isso. Ele tem uma saúde de ferro, né? Um ânimo danado. Mas ele é bravo lá com os alunos? Ele
ele é um sistema militar, eu digo assim, né? Amavelmente falando. Ele dá, Rodolfo, faça isso. O tempo que nós ficamos juntos na Batista do Povo, ficamos 22 anos na Batista do Povo. Agora estamos lá no Carrão, na Zona Leste, na Avenida Cuné. Mas ele sempre dando ordens até hoje. A graça do bondoso Deus. Eu lembro que eu estava um dia num culto matinal lá da igreja, lá na Vila Mariana, ainda quando estava começando a construção lá, da Batista do Povo. Ele subiu no púlpito assim, logo no início, falou assim: quantos irmãos aqui estão em jejum? Aí, alguns levantaram a mão. Quantos vão fazer jejum essa semana? O homem era durão. Verdade. Beleza. Pastor Zé Rodolfo, a experiência de Jerusalém pode ser experimentada de novo? Eu creio que até pode, mas é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Como o pastor falou, uma série de contextos ao nosso redor. É o país capitalista, como o mesmo citou, um país capitalista espelhado em outro país capitalista da outra América. Então, o que acontece lá, nós queremos também, muitas vezes, né, copiar. E uma série de fatores. O contexto que houve, o versículo 32, 4:32, a igreja ali estava emergindo de um batismo no Espírito Santo. Pedro pregou, ganhou numa noite aí um número bom de pessoas, né? Eu estava vendo aqui, quase 3.000 pessoas numa pregação só, depois mais 2.000 pessoas em Atos 4. Então, havia o que na verdade ali? Uma vivência, como se fosse um batismo ali fraternal, de amor, de compaixão, de querer dividir o que tinha com o outro irmão. Pode acontecer isso, mas uma escala bem menor. Infelizmente, eu vejo também, a gente tem que colocar a questão também da liderança, o que está se pregando nos púlpitos hoje, o que se ouve nos rádios, em alguns programas de rádio, televisão, algumas pregações. Então, está um pouco longe daquilo que a igreja primitiva fez. Hoje, o irmão está preocupado, amém, né? Graças a Deus, a prosperidade faz parte do crescimento do cristão, mas muitas vezes o irmão tem uma TV LED lá, de 32, outro também queima de 42, então eu acho difícil hoje acontecer. Talvez em menor escala, até um dia pode ser que a igreja amadureça para chegar nesse nível. Vamos dizer, é impossível. O pastor foi no programa lá, não é impossível, mas tem que haver um amadurecimento muito grande da igreja, da liderança, dos membros, para chegarmos a esse ponto, como aconteceu no início da igreja primitiva, que foi um banho de fraternidade, de amor, de participar ombro a ombro. Eles tinham tudo em comum, eles pensavam em comum. Muito bem, o pastor Cleverson Pereira do Vale, outro pastor que vira e mexe está aqui conosco, graças a Deus, embora ele more no interior, né? Lá em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Aliás, a Igreja Batista lá, e eu vou visitar essa igreja agora em outubro, acho que no dia 26 de outubro, eu e a equipe do, vejam só, as 42 pessoas que fazem parte da nossa equipe, a gente alugou um trem-bala, e nós vamos tudo lá para Arthur Nogueira participar do aniversário da igreja lá. Tá, a equipe inteira do Vejam Só. E ele diz assim, o versículo de Atos 4:32 diz, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aí o pastor pergunta, é possível sim voltarmos para aquela união magnífica? O que é preciso acontecer então? Arrependimento, humildade, santidade. Hoje as pessoas são muito egocêntricas, pensam só em seu mundo e não no reino de Deus. É possível voltarmos, mas infelizmente não sei o que aconteceu em Atos 4:32, ou não sei se o que aconteceu em Atos 4:32 acontecerá novamente. Bom, vamos discutir primeiro se é viável a gente fazer esse tipo de abordagem da igreja de hoje e o que é preciso fazer lá. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o pastor Ducler é a seguinte, pastor, se não é possível vivermos o que a igreja de Jerusalém viveu, por que isso está na Bíblia? Por que o livro de Atos é tão enfático em mostrar os benefícios que a igreja de Jerusalém possuía? Não é só para a gente ficar admirando aqueles irmãos do passado, sonhando com os dias gloriosos lá de trás? Né? Será que não é uma... Não, vamos lá, se eles conseguiram, a gente consegue também.
Conforme nós dissemos anteriormente, lamentavelmente existe um egoísmo, pessoas avarentas, presunçosas, e tudo isso acarreta uma série de problemas no seio da igreja. Às vezes nós encontramos pessoas dentro da igreja, são pessoas boníssimas, mas por outro lado também encontramos pessoas problemáticas, que são mão fechada, não contribuem para a obra do Senhor. Eu até acredito que não seja totalmente inviável, pode até acontecer, da igreja viver esta fase, né? Aquilo foi uma comoção total, uma conversão, eles estavam plenamente convertidos, transformados, o coração deles não estava nada apegado às coisas que eles tinham. Hoje, nós, na atual conjuntura que nós vivemos, as pessoas são muito apegadas aos bens materiais. E às vezes começa até pela liderança da igreja, né? Até liderança da igreja. Quando nós demos um pouco da história do cristianismo, por exemplo, John Wesley, quando morreu, ele deixou um casaco velho para a esposa e uma chaleira de prata. Carlos Spurgeon morreu pobre, que construiu o tabernáculo metropolitano na Inglaterra. E assim sucessivamente. Moody, o grande pregador, morreu, também deixou para a viúva absolutamente nada. Hoje tem uma visão, os pastores, enfim, toda a liderança tem uma visão diferente. E isso lamentamos que a igreja está nessa... Porque nós, os evangélicos, somos uma potência. E nós podemos fazer muito pela igreja e também pelas pessoas que não são da igreja. E podemos trazer, arregimentar esse povo para a casa do Senhor. Mas esse egoísmo, as pessoas são egocêntricas, cada um só pensa nele. Bom, no próximo bloco a gente vai esmiuçar isso, né? E eu quero investigar um pouquinho mais a respeito do que de fato aconteceu lá em Jerusalém. Vou aproveitar que eu tenho dois especialistas aqui em igrejas do Novo Testamento. O pastor Nótoli é especialista em Novo Testamento, nem só na igreja do Novo Testamento. Então a gente vai tirar tudo isso ali. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, feito por você também, né? Olha só o presente que o nosso telespectador vai ganhar, o Antônio Carlos, lá de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ele entrou no nosso site, né, e foi lá na aba Sugestão de Temas e sugeriu o tema que nós estamos discutindo hoje. Por isso vai ganhar esse livro do reverendo Gildásio, né, Revitalização e Crescimento, que trata justamente de como fazer a igreja voltar a ser pujante, vibrante e tudo mais, tá? É um livro muito interessante, voltado para líderes de igreja, não necessariamente pastores, do reverendo Gildásio Reis. Está aqui e nós vamos mandar de presente para o Antônio Carlos, lá de Teófilo Otoni, nas Minas Gerais. Se você quer ganhar um presente como esse da produção do Vejam Só, siga o exemplo do Antônio Carlos. Você pode ir para o site vejamsó.com.br ou, se você preferir, você pode nos seguir no Twitter, @programa Vejam Só, ou no Facebook, né, /programa Vejam Só. Todas essas ferramentas você tem acesso ao nosso interneteiro de plantão, que é o João Vitor, que vai interagir com você, com informações, dados, etc. E se a sua sugestão for pautada, que inclusive pode ser de convidado, também não precisa ser só a sugestão de tema, você ganha um presente como o Antônio Carlos acabou de ganhar, tá bem? E qual foi a sugestão do Antônio Carlos? Ele falou da igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, né, retratada em Atos 4:32, e pergunta se aquilo foi só para a igreja primitiva ou se é possível vivermos novamente aquela união magnífica. A repórter Kátia Silva, repórter do Vejam Só, preparou uma matéria que propõe o tema. Vejam só. Comparado à igreja atual, na igreja primitiva descrita no livro de Atos dos Apóstolos, é impressionante o quanto as pessoas se distanciaram do que seria a denominada igreja primitiva. Diante deste cenário, por que tantas mudanças ocorreram? Qual era o segredo da igreja primitiva? Por que aquela igreja tinha paz mesmo em meio a perseguições? Como a igreja crescia sendo reprimida o tempo todo? O que será que existe de semelhante entre a igreja primitiva e a igreja atual? Segundo as escrituras, na igreja primitiva as pessoas se ajudavam, reuniam-se diariamente,
partindo o pão em suas casas e juntos com os irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguns tinham necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E nos dias atuais, é possível voltarmos àquela união magnífica? No trecho presente no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32, diz: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Este trecho foi estabelecido só para a igreja primitiva, ou é possível voltarmos para aquela união magnífica? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Isso. Só uma correçãozinha, né? Os apóstolos partiam o pão de casa em casa, né? Enfim, a ideia de que eles tomavam refeições comunitárias e celebravam a Eucaristia também de casa em casa, porque não havia um santuário, né? Aliás, a igreja primitiva de Jerusalém começou no templo dos judeus, né? Sim. Até os judeus mandarem eles vazarem de lá. A enquete de hoje pergunta exatamente isso. Você acha possível a igreja de hoje voltar a ter uma união tão magnífica, que é a união descrita em Atos dos Apóstolos? Sim. Ué, se está escrito lá, se eles conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Né? Não, aquilo foi só para a igreja de Jerusalém. E não sei, votou, você se habilita aos grandes prêmios. Hoje é o dia, hein? O kit Jô Rezende está aí, daqui a pouco eu vou mostrar para você um monte de coisa que você pode ganhar e que compõe o kit Jô Rezende. Mas para isso tem que entrar no site www.vejamsó.com.br e votar na nossa enquete, tá bem? Vamos lá. Pastor José Rodolfo Nótoli, o senhor que é professor de Novo Testamento, o que tantos versículos em Atos estão fazendo lá? Só para matar a nossa curiosidade, ou pior, só para nos atiçar de inveja da igreja de Jerusalém? Ou esse texto indica que nós devemos perseguir aquilo que os irmãos fizeram lá? Sim, é possível nós chegarmos, como falei no início, a uma maturidade cristã ao ponto de abrirmos mãos de valores monetários, financeiros, em prol do nosso irmão. O que deve acontecer, e nós estamos orando por isso, é que o coração, como diz a palavra, dele seja um só. O pensamento seja um só. Hoje em dia, o pensamento não é o mesmo, muitas vezes, numa igreja, ou em várias igrejas. Como falamos no início, há um capitalismo exacerbado ao nosso redor. E nós muitas vezes estamos olhando, e estamos sendo influenciados por uma chuva de informações a respeito de prosperidade, que é importante, mas no seu âmbito necessário. Não ficarmos só voltados para essa ideia como primordial. O pastor falou há pouco, a santidade. Ouve-se pouco falar hoje em dia sobre santidade, né, nas pregações, a própria cruz, a crucificação, a ressurreição. Os temas hoje mais abordados são autoestima, vontade própria, livre-arbítrio, mas temos que entender que no contexto da igreja primitiva havia um amor ágape, sublime nos corações, a partir da entrega daquela vida na presença do Senhor. Hoje há, como o pastor citou há pouco, também um egocentrismo, valores que estão delineando a vida cristã, os que estão chegando agora, novos convertidos, o que a liderança está passando para as ovelhas, o que é o mais importante, qual o ponto principal do cristianismo, qual deve ser o nosso foco.
Tudo isso são pontos que nós temos que estar trabalhando para que haja um crescimento não só numérico na nação brasileira, graças a Deus pelo crescimento, mas também qualitativo, a qualidade de cada irmão voltado para o outro. O pensamento, a ideia, o que eu posso ser útil, como eu devo fazer esse trabalho, qual que é a vontade do Senhor para mim, que tem que ser soberana em todos os momentos. Aí então poderei passar essa imagem para o meu irmão, viver isso a cada dia, não só de palavra, não só, a Bíblia nos dá o ensino para nós vivermos, como o irmão perguntou há pouco, é para vivermos, mas temos então que colocar em prática. Como falamos, é difícil, mas não é impossível, podemos chegar a esse ponto. Final de ano você vê as pessoas, até não fora da igreja, se movimentando para ajudar outras. Ah, porque é o espírito natalino, vamos então ajudar aquela pessoa, aquela família mais carente. Mas que bom seria se fizéssemos isso o ano todo, não só em dezembro. Uhum. Tá. Pastor Ducler, sobre isso que a gente acabou de ouvir do pastor Zé Rodolfo, eu me lembrei de algumas coisas que o senhor falou no bloco anterior, né? Pois sim. Que o senhor tem. Quantos anos de convertido o senhor tem? Um pouquinho mais de 50. Então, mais de meio século de convertido. De fé. Já viu muita coisa, né? O senhor acabou, inclusive, fundando uma denominação evangélica, né? Passou por outras igrejas e tal. E o senhor, com muita propriedade, disse que nós encontramos na igreja, que dificulta voltar à situação lá de Jerusalém, gente problemática, né? Gente com mão fechada, não é isso? Sim. Gente incrédula e tal. Mas, então, é verdade, isso aí é inegável. Mas Jesus também se deparou com isso. Ó, Judas fazia parte do grupo de apóstolos e era um ladrão safado. Chegou a ser tesoureiro. Pois é, mão de vaca, a moça lá se debulhando em lágrimas, né, numa expressão de amor e carinho por Jesus que ninguém nunca tinha tido. E ele, onde já se viu, né, devia pegar esse perfume e vender, não sei o quê. Fez críticas. Tem pessoas assim, nessas condições, dentro das igrejas, que ainda não tiveram, o que eu costumo dizer, um encontro real com Deus, né? Essas pessoas não tiveram um encontro real, não foram transformados, convertidos. Né? É como o povo do Egito, saiu do Egito, mas o Egito estava dentro nas entranhas deles. E hoje nós, com esse potencial que nós temos, nós poderíamos fazer muito mais pela obra do Senhor em favor das pessoas. Nós poderíamos ter centros de recuperação para jovens, para pessoas drogadas, né? Poderíamos ter asilo, orfanato, tudo mantido pela igreja. E, lamentavelmente, nós não temos essas coisas, né, para recolher essas pessoas, né? Com raríssimas exceções, que algumas denominações fazem esse trabalho. É um trabalho excelente de recolher essas pessoas. Mas a igreja do Senhor Jesus, oxalá que nós vivêssemos como a igreja de Atos dos Apóstolos. Seria muito bom, né? Nesse espírito, nessa comunhão, né? Totalmente ali, integrado na obra. Mas, lamentavelmente, né? As pessoas, tanto é que Jesus vai buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas hoje procuram o seu bem-estar, o seu conforto. Depois, se sobrar alguma coisa, então vou me dedicar à causa do Senhor. Então é meio problemático, né? Meio? É complicadíssimo, né? O senhor estava falando, eu estava lembrando de um tempo em que a minha denominação virou febre, né? A gente abriu creche para atender as crianças, as famílias carentes e tal. E aí, não, porque temos que atender o órfão, a viúva, mas era tudo desculpa. Na verdade, as creches que foram abertas, todas as que eu conheci, pode até ter alguma exceção que eu não conheci, mas as que eu conheci da minha denominação, da Igreja Presbiteriana Independente, todas elas se vinculavam à prefeitura para receber verba da prefeitura para poder manter a creche. Então não era a igreja que mantinha a creche, certo? Sim. Era um convênio com a prefeitura. A igreja entrava com o espaço e com o pessoal, né? E a prefeitura pagava um valor por criança e tal, papapá. Bom, eu conheci alguns casos, mais de um, em que depois de um certo tempo, todos os funcionários da creche eram de fora da igreja.
Impressionante, né? Nenhum membro da igreja, exceto o diretor, presidente, porque isso era uma exigência legal, era da igreja. Todos os outros, porque o povo da igreja não queria se envolver com aquilo e tal, né? Então a prefeitura acabava tendo que bancar os funcionários. Não é lamentável? Onde é que está o espírito diaconal nessa história? Aquilo que nós dissemos, né? É o egoísmo, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e assim sucessivamente. Oxalá que houvesse realmente uma transformação, uma renovação da igreja evangélica, né? E que todos se conscientizassem, desde as lideranças até o membro mais simples da igreja, para isto que nós estamos aqui. Eu também tenho o costume, eu tenho o hábito de fazer o meu devocional e fico meditando. Eu tenho uma fascinação pelo livro de Atos dos Apóstolos. Eu digo, como pentecostal, o senhor tinha que ter mesmo, né? Nós, perto disso aqui, deixamos muito a desejar, viu? Então, aí eu queria perguntar agora para o professor, né, de Novo Testamento, o pastor José Rodolfo Nótoli, ele é da Igreja Batista Betel. E, pastor, o senhor falou na sua fala anterior, né, que a igreja precisa ter um pensamento só, um coração só, como os versículos de Atos que descrevem a igreja de Jerusalém falam. Era um só o coração e a alma e tal, ninguém considerava a sua nada tal. Enfim, agora, ter um pensamento só, o que significa isso na prática? Na prática, significa haver menos murmuração dentro das igrejas. O pastor deu uma palavra, já se coloca uma interrogação. O pastor está certo disso, o pastor não está certo. Vamos fazer aqui, né, um plebiscito, se votamos sim, se votamos não. Vamos fazer uma enquete dentro da igreja. Então, tem que haver o quê? Um espírito de resignação, de humildade, de simplicidade. Alguém já falou, até já pregou a respeito, aquele jumentinho que Jesus usou era o carro zero do ano. Não era o carro zero do ano, havia outras coisas lá que os reis usavam. Então passa-se uma mensagem muitas vezes e a ovelha recebe, vindo da liderança, amém, o carro zero, o irmão tem o 2013, eu tenho que ter o 2014. O irmão tem um LED com a 32, eu tenho que ter uma 52. O que tem que ser passado, um só pensamento, é nós nos ocuparmos com o principal. Os apóstolos se preocupavam com a palavra e o coração, deixavam os diáconos servir as mesas. Então, vamos procurar dentro do possível e passar isso para as ovelhas. O nosso tempo, né? Jesus falou, Marta, Marta, se preocupas com tantas coisas, e Maria escolheu a porção melhor. Nós muitas vezes somos mais Marta do que Maria na nossa vida cristã. Estamos mais preocupados com os valores ao nosso redor do que, na verdade, estarmos ali preocupados com a palavra. Ministrando para os adolescentes esses dias, eu ainda falava, na igreja que está bem situada aqui em São Paulo, próspera também, lugar bom. Eu falei, olha, os adolescentes e os pais estavam juntos. Aquela preocupação do adolescente, eu quero, mãe, aquele tênis de R$700, aquela marca lá que custa R$1.000, e falando para eles, né, brincando até. Eu falei, quando eu comecei a namorar com minha esposa, nós começamos a tomar, estávamos no seminário os dois, começamos a tomar um Guaraná de marca. Os anos se passaram, as dificuldades vieram com o pastor, tudo, aí refrigerantes de menos marca, menos conhecidos. Aí terminou a ministração com os adolescentes, foi uma benção, a igreja preparou um jantar, aí um adolescente falou para mim, pastor, o refrigerante de hoje é de marca. Então, quer dizer, vamos aceitar as coisas, mas se tiver uma coisinha um pouquinho melhor, amém. É certo, né? Podemos entender. Mas a nossa preocupação tem que ser, primeiramente, deixar o quê? Deixamos o passado para trás, o pastor falou, houve uma mudança, uma metanoia, um arrependimento, né? Uma mudança de mente, de ato, de ação. E nos colocarmos da seguinte maneira, Senhor, o melhor lugar para eu estar, uma frase que havia no seminário, é no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar. Eu estando no centro da vontade de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Eu estarei bem comigo mesmo, com meu irmão, com o próximo, estarei deixando de preocupar um pouquinho menos comigo e procurando auxiliar o próximo, servir, diaconia. Aí eu quero servir. O próprio Jesus, né, veio dar esse exemplo de serviço. Então essa tem que ser a nossa preocupação primordial, servir o reino da melhor maneira, despojando de valores, principalmente materiais. É importante, o pão de cada dia, mas ele será acrescentado a partir do momento que eu gasto um tempo com o Senhor.
Eu tenho um costume já há alguns anos, quando eu trabalhava com vendas, segunda, quarta e sexta é o pão material, terça e quinta é o pão espiritual. Eu separo para orar, para ler, preparar os sermões, o estudo do seminário, as pregações. Então nós temos que nos preocupar um pouquinho mais com a palavra, um pouquinho mais com a vivência cristã. Os dias passam rapidamente, estamos daqui a pouco já no final do ano, 2013 ficou para trás. Como é que foi meu crescimento espiritual? O que eu passei para minhas ovelhas? O que eu passei para os alunos do seminário? Os alunos muitas vezes estão comentando, pastor, olha, o senhor ouviu essa mensagem, o senhor ouviu aquela mensagem, aquele líder, etc e tal. Então nós temos que estar, um dia desse eu falei uma frase, que alguém já comentou essa frase, a prosperidade do evangelho é mais importante que o evangelho da prosperidade. Então que o evangelho possa prosperar cada vez mais. Não que eu sou contra a prosperidade, né, do membro, da ovelha, mas eu creio que a prosperidade do evangelho é mais importante do que o evangelho da prosperidade. Eu prosperar da seguinte maneira, contando aquilo que eu pude realizar dentro das minhas limitações para fazer o melhor para o reino de Deus. Aí sim vou acrescentar, vou ser útil ao reino de Deus. Vou procurar ter o que? Uma vida que possa espelhar os não cristãos. Aí vai um servo de Deus, uma serva do Senhor. Como aconteceu, como vamos ter o exemplo daquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Que essa mensagem possa estar enraizada no nosso coração os 365 dias do ano. Então, mas aí, tá bom. Estou gostando do que estou ouvindo, mas o meu papel aqui é levantar problemas, né? Pastor Ducler, depois o pastor Noto, ele também vai falar a mesma coisa, vai responder a mesma pergunta. Pastor Ducler, pois sim. O livro de Atos mostra essa união bonita em Jerusalém. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escrevem exortando os crentes a viverem em união e tal. Mas até no tempo deles já havia divergência de opiniões, divergências doutrinárias. Paulo e Barnabé, que eu não perdoo Paulo nunca por ter brigado com Barnabé. Barnabé era o fiador de Paulo, fiador espiritual, fiador moral, né? Paulo só se tornou Paulo por causa de Barnabé. Paulo vai lá e quebra o pau com Barnabé por uma bobeira, né? Se separam, se desentenderam, né? Havia lá conflitos de opinião. Depois Pedro vai ter problemas com Paulo também, só que Pedro se arrepende, né? Enfim, se não havia entre eles unidade de pensamento, como é que a gente vai esperar que a igreja hoje tenha? Veja bem, eu acredito que aquela discussão que houve entre Paulo e Barnabé, depois que eles discutiram, eles esqueceram do assunto e prosseguiram na evangelização, evangelizando, disseminando a palavra de Deus. Quer dizer, eu acredito que Paulo, ele não guardou nenhum sentimento de rancor, né, de Barnabé ou vice-versa. Né? Tanto é que eles se entrosavam muito bem. Lamentavelmente, o ser humano é assim mesmo, né? O ser humano é lamentável. Nós não somos Deus. E o ser humano, lamentavelmente, acontece essas coisas. Mas nesse momento, eu estava lembrando, enquanto o irmão estava falando, George Miller, por exemplo, que sustentou o orfanato da Inglaterra pela fé. Sustentava o orfanato, não somente o orfanato, como também criou asilo e fundou a igreja. Né? Então era um homem de uma dedicação, e em certa ocasião faltou tudo no orfanato, a administração comunicou a ele. Ele disse, vamos dobrar o joelho e orar. E orou, e Deus veio e supriu a necessidade do orfanato em Bristol, na Inglaterra. Que o irmão já deve ter lido também a história de George Miller. Então, era isso. Era uma das histórias prediletas daquele compêndio, não sei se ainda existe, Os Heróis da Fé. Heróis da Fé, tem. Está sendo, foi reeditado. Foi reeditado. Foi. Estava com uma capa lindíssima. Os Heróis da Fé. Recomendável, muito recomendável. Sim, exatamente. Então, essas divergências, às vezes, há no nosso meio. Mas precisa haver um denominador comum. Que você não pode agora prevalecer, né, ou ficar, porque eu discuti, agora vamos ficar um do lado de outro. Não, vamos continuar, prosseguir, vamos nos perdoar e vamos fazer a obra do Senhor. Eu acho que isto também que está faltando do nosso meio, no meio evangélico, né? Essa humildade, né? Se eu ofendi o irmão, eu devo, primeira coisa, pedir perdão. E eu acho que essas coisas estão faltando no nosso meio. Deixa muito a desejar,
Mas eu tenho orado para que Deus possa afastar essas coisas do nosso meio e que haja esta união, como diz Davi, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Né? Pastor José Patrício de Lima, ele mora em Caruaru, em Pernambuco. Passei pela sua cidade lá 2 vezes, viu, pastor? Não, só passei, né? Assim, por dentro da cidade, conheci, muito bonito. Caruaru é realmente muito acolhedora. Um dia eu quero passar uns dias lá. As 2 vezes que eu fui para Santa Cruz do Capibaribe, eu dei uma esticadinha até Caruaru. Diz aqui, paz e graça a todos que fazem esse respeitado programa. Deus abençoe, pastor. Sobre Atos 4:32, tenho orado muito para que aconteça em nossos dias. Mas, infelizmente, acho impossível devido aos nossos egoísmos. E nós, líderes, estamos muitas vezes mercadejando a palavra. Onde fica a união em ajudar os mais carentes da igreja nisso tudo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, professor Nótoli, o senhor que dá aula de doutrina, já viu, sabe muito bem que as opiniões são bastante divergentes em relação aos ensinos do mesmo Novo Testamento. Chegará o dia em que nós pensaremos todos a mesma coisa? Eu creio que a igreja brasileira está caminhando para isso. Falta uma boa caminhada ainda, mas se nós começarmos a semear, como falei há pouco, um espírito de amor, como o pastor citou Paulo, ele mesmo depois pediu que Marcos, né, entrasse em contato. Então realmente eu creio que Paulo não ficou assim guardando essa raiz de amargura no coração. No final falou, venha Marcos que me é útil para o ministério. E a briga de Paulo com Barnabé foi por causa de Marcos. Foi exatamente isso. Foi. No final, então nós podemos entender que Marcos teve mais uma oportunidade. Deixou Barnabé e Paulo no caminho, né? Mas depois se redimiu e foi útil até o final. Ele me é útil. Então, nós podemos caminhar. Há um crescimento espiritual nas nossas vidas, na igreja, na liderança. Então, precisamos fazer a nossa parte. Eu quero fazer essa parte e quero viver esse momento das nossas vidas. Agora, por outro lado, eu penso uma outra questão, se me permite, que nós temos que pensar também. Claro, a nossa união, nosso amor, de nos vencilhar de valores. Mas será que, a pergunta que eu quero deixar em claro, assim, na interrogação, será que aquela pessoa que não tem um bem material, não se sentiria, talvez por outro tempo, não se sentiria também um pouquinho resignada? Olha, eu não tenho o que dar para a igreja, eu não tenho um bem material para dar. Essa é uma questão para se pensar, porque alguns podem ter um bem material e podem distribuir, podem dividir. E aquele que não tem um bem material? Então, o coração é a coisa principal, como aconteceu com aquela viúva. Talvez passou desapercebido para aqueles apóstolos, mas Jesus chamou os dois e falou, vocês viram aquela viúva? Talvez nem tenham visto o proceder dela. Viram aqueles ricos colocando grandes quantias, mas ela deu o que tinha de melhor. Deu todo o seu sustento. E diz a palavra que deu mais que todos juntos. Não pela quantidade, mas pela qualidade. Deu o melhor para o Senhor. Então, e o interessante é que nesse episódio, né, que Jesus estava lá olhando o gasofilaço e tal, ele chama a atenção, então significa o seguinte, ninguém viu o que a viúva fez, mas Deus viu. Ele louvou a atitude dela, né? Jesus viu. Né? Jesus louvou a atitude dela. Exatamente, Deus vê. Ele estava sentado num lugar, assim, estratégico. Passou desapercebido para os outros, que viram, talvez, aqueles mais abonados ali ofertando. Mas ele estava atento, ele está atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Pois é. Muito bem, nós vamos para o intervalo, voltaremos já com Vejam Só. A nossa equipe de reportagem foi perguntar a respeito do tema de hoje. Vamos ver o que ela apurou também. É possível existir somente uma igreja como era antigamente? Eu acredito que não. Hoje em dia não. Porque é da vontade de Deus que tenha várias igrejas, para que no dia do juízo final não ter desculpa. Senhor, eu não te ouvi, eu não quis te aceitar porque só tinha igreja batista. Não. Então eu acredito, ao meu ver, que o Senhor tem permitido várias religiões, não religiões, igrejas, para que a pessoa tenha a opção de servi-lo. Olha, é difícil. Por causa... pelo fato de ter muitas opiniões diferentes, né? A gente vive numa sociedade tão eclética, tão individualista também, que hoje, para ver uma igreja, uma única igreja, se torna muito complicado.
Eu acho que no mundo de hoje que a gente estamos, o mundo já contradiz muito, mas não porque não tentar, né, ser como antigamente. Acho que sim, pelos olhos da fé eu consigo ver. Eu acredito que a igreja, né, de antigamente, ela tinha um objetivo. O objetivo da igreja de antigamente era pregar Jesus, levar o povo a Jesus. Hoje, o que parece que as igrejas de hoje em dia têm esquecido um pouco dessa parte do evangelho, né, e tem colocado outras coisas, agregado outras coisas. Então, a partir do momento que a igreja se preocupar em levar o evangelho, aí sim, aí a igreja vai voltar a ser como era antigamente. Eu acho que também pode existir. Só a gente se manter na mesma união, na mesma fé, entendeu? Eu acho que pode existir, depende da gente também. Nós estamos vivendo numa situação tão complicada, mas só que ao mesmo tempo eu acredito que a Bíblia deixou esse registro da igreja primitiva para a gente ter também um ideal de igreja na nossa mente, para a gente poder caminhar. Até porque há muitas outras profecias também, que o próprio Jesus falou que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então eu acredito que daquela forma, como foi em Atos, pelo menos como é relatado ali em Atos, eu acho impossível hoje, né? Mas eu acredito que também nós, individualmente, nós devemos sempre nos avaliar, né? Fazer um esforço, nos avaliar para a gente poder caminhar de acordo com aquilo que é a igreja de Cristo, né? Tá. Então deixa eu perguntar algumas coisas bem práticas aqui para os meus dois convidados. Pastor Ducler, vamos imaginar o seguinte: nós vamos nos esforçar e vamos todos ter um mesmo parecer, ser de uma mesma opinião, unidos de alma, como Paulo escreve lá aos Coríntios, eu acho. Sim. Foi aos Coríntios, né? Então tá. Aí, tá bom. Quando a gente pensa isso, a gente normalmente pensa no modelo da nossa igreja. Todo mundo vai ser igual a gente. Então, vou pegar um exemplo bem besta. Há igrejas em que na hora da oração há um grande fervor, né? E esse fervor é expresso por meio de todo mundo orando junto. E há crentes, como eu, por exemplo, que não conseguem orar quando tem gente orando do lado, né? Eu não consigo. Eu sinto muito. Eu não consigo orar se todo mundo estiver orando ao mesmo tempo, né? Eu já tentei várias. Só para você ter uma ideia, acho que foi no ano 2000, 2001, por aí, nós fizemos um curso intensivo para os pastores da Igreja da Graça, num hotel em Serra Negra, e nós ficamos lá um mês inteiro, do dia 1º até o dia 31 de julho, todos nós, os pastores, eram 400 e poucas pessoas, pastores e esposas, né, lá num curso intensivo, né? A diretora, inclusive, era a nossa diretora comercial aqui, a pastora doutora Mirtz. E a gente tinha 1h30, 90 minutos de oração todas as noites, depois da janta. 90 minutos. Eu até falei assim: agora não tem jeito, vou ser batizado com o Espírito Santo, porque não tem. E era obrigatório, não era optativo, não. Todo mundo tinha que ir lá. Inclusive eu, que sou presbiteriano independente. Eu ficava lá tentando orar junto com os irmãos, mas não conseguia. Não consegui. Então aí como é que faz? A igreja onde todo mundo vai estar junto, vai ser a igreja que todo mundo ora ao mesmo tempo, ou a igreja presbiteriana em que um só ora e todo mundo dorme? Ou dorme não, acompanha a oração. Eu acho o seguinte, que cada denominação tem o seu costume, né? Então, mas se for juntar todo mundo, como é que faz? Agora, eu tenho também ouvido algumas pessoas também diz a mesma coisa que o irmão falou agora. Eu não consigo orar, entendeu? Quando todos estão orando. Tem a mesma dificuldade que o irmão tem. Então, é difícil. Só que os presbiterianos, que o irmão faz parte, os presbiterianos, oram assim. Os batistas tradicionais também. Um só ora. E a igreja acompanha. Amém. E ponto final. Mas quando nós lemos a história, né, o movimento da Escócia, né, por Ivan Roberts, e posterior o avivamento em 1904, da Rua Azusa 312 ou 304, fé apostólica, eles oravam com tanto fervor,
mas com tanto fervor que o lugar parecia que estava estremecendo. Então, nós temos que respeitar, né, a opinião dos irmãos batistas, dos presbiterianos tradicionais, né, ou independente, ou conservador, ou presbiteriano do Brasil, nós temos que respeitar. Entender que eles optaram por esse sistema. Eu também conheci presbiteriano que veio para o meio pentecostal e orava, não tinha essa dificuldade, né? Eu conheci Ciro Lima Costa, que era jornalista e que deu uma alavancada no Brasil para Cristo. Entendeu? Então, nós temos essas divergências, né? Então, essas diferenças. Como é que o professor de Novo Testamento vê esse tipo de coisa? Eu sei que o senhor também é pentecostal, né? Porque o professor Enéas foi o iniciador do pentecostalismo no Brasil, né? Então, eu já não vejo assim como uma placa de igreja. Eu vejo uma comunidade, como acontecia na igreja de Jerusalém. Havia um grupo lá de pessoas. Um pode ajudar o outro sem ser necessariamente uma placa de igreja. A minha igreja pode um irmão ajudar o outro. A denominação do irmão também pode entrar nessa mesma vontade, nesse mesmo desejo, independente das placas de igreja. Porque um pode auxiliar o outro, como está acontecendo hoje aqui. O irmão é de uma denominação, eu sou de outro, o irmão também é de outro. E nós estamos um aqui cooperando com o outro. Então pode haver essa cooperação sem necessariamente entrar em placa de igreja, sem entrar com título de igreja. Não, mas tá. Mas vamos imaginar o seguinte: nós vamos todos nos juntar numa comunidade só, igual lá em Jerusalém. Na hora da oração, quem vai prevalecer? Vai ser a oração. E aí? Vence a maioria, os petecas ganham. O irmão que está colocando essa hipótese, né? Porque fica difícil querer juntar milhões de uma mesma forma. Mas não é o sonho de Jesus? Jesus não orou por isso? Sim, mas aí Jesus também ele respeita muito, não só o desejo da pessoa, mas aquilo que ela se sente bem. Alguns se sentem bem orando em línguas, outros se sentem bem orando quietamente. Certo. E todos estão falando com o Senhor. Então não há uma uniformidade. Todos têm que orar dessa maneira, X, Y, Z, para que haja uma união. Então ter união não significa ser todo mundo igual. Exatamente, todo mundo igual. Todo mundo vestir a mesma roupa. Podemos vestir espiritualmente falando, não necessariamente externamente. Então essas diferenças não são necessariamente ruins. Não. Eu particularmente acho que é benéfico essa união das igrejas, né? Mesmo diferentes. Mesmo diferente. Eu acho que isso é benéfico, porque nós estamos passando um testemunho para as pessoas que ainda não são evangélicas, que nós somos unidos. Nós não podemos passar uma imagem distorcida, né? Entendi. Não é verdade, pastor? Há uma diversidade, na verdade, entre nós, mas uma coisa que nos une, que é a cruz, dentre outras coisas. A cruz, a ressurreição, o próprio Jesus. Então, há uma diversidade. Um gosta do azul, outro gosta do vermelho. Eu uso uma lapela, um símbolo da igreja, o outro já não gosta de usar. Um gosta de colocar um adesivo no carro. Mas há uma unidade entre nós. O amor cristão, que tem que ser o cartão do servo de Deus, é o amor ao próximo. Para que possamos estar testemunhando para os não cristãos, há uma diferença. Como éramos no passado e como somos hoje. Estamos caminhando até a estatura, como diz Paulo, de varão perfeito. Não chegamos, mas estamos caminhando. Uma coisa que eu acho fundamental que os evangélicos façam no Brasil, hoje, agora, urgente, é mostrar que o nosso discurso não é só contra gay e aborto. Porque a nossa agenda foi reduzida a isso. Sim. Crente só serve para implicar contra gay e contra aborto. Não. O senhor pode repetir outra vez, por gentileza, a sua última fala? O que a gente precisa demonstrar por meio da nossa união? O nosso cartão de visitas deve ser o amor ao próximo. Não só entre nós, da mesma fé, mas também aquele que está começando a entender o significado do Evangelho, que é as boas novas de Jesus. E essas boas novas têm que ser vividas os 365 dias do ano. Se o judeu lá ele tinha as leis lá para serem cumpridas durante o ano, nós também temos uma. É o amor, o amor, o amor. Isso mesmo. Por outro lado, nós não podemos também ser teóricos, né? Temos que ser prático, né? Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então. Às vezes as pessoas são muito teóricas e na hora da prática deixa muito a desejar. Eu vejo essa disparidade de formas
como muito benéfica, como o senhor falou, né? Concordo com o senhor, ela é muito positiva, porque as pessoas não são iguais. João não era igual a André e não era igual a Pedro, que também não era igual o Tomé, né? Enfim, cada discípulo era diferente. Sim. Né? As cartas de Paulo não são iguais às cartas de Pedro, que não são iguais à carta de Tiago, né? E as cartas de João são diferentes de todas as outras, cada um é um. Então, assim como o corpo tem muitos membros e os membros não se confundem, mesmo um cego jamais confundirá o fêmur, que é o osso da perna, com um fígado. Embora os dois sejam órgãos do mesmo corpo e também comecem com F, né? Fêmur e fígado, mas ele basta apalpar um pouquinho e ele já sabe que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, a diferença entre as diferentes partes do corpo faz parte da natureza da igreja. Nós não somos ser iguaizinhos. Não. Né? Não somos insetos. Os insetos é que são iguais. Você consegue diferenciar no mesmo formigueiro as formigas, uma diferente da outra? Elas são iguaizinhas. Não tem condições. Paulo Sardenberg, de Americana, em São Paulo. O amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. Numa sociedade movida a trocas ou realmente cooperativa, onde não haja dinheiro, isso talvez ficasse mais próximo. Entretanto, mesmo entre os indígenas do Xingu, dentro de uma mesma tribo, eu não sei como, há índios mais ricos que outros, e uns são considerados melhores por terem no cocar certas penas de aves difíceis de caçar. Acho que pode ser possível se voltarmos a ser semelhantes aos indígenas brasileiros, que supõe-se vieram numa migração de fundo religioso desde o outro lado da Cordilheira dos Andes até todo o litoral do Brasil. Passaram muitos anos nessa jornada e milhões morreram após a chegada dos primeiros europeus. Uma parte sobrevive ainda no interior do país de uma forma aparentemente mais harmônica que nós. O Paulo Sardenberg, então, está defendendo a ideia de que o que nos divide são as posses do dinheiro. O senhor concorda, professor? Não necessariamente. Porque o dinheiro é apenas uma consequência, um fruto do trabalho nosso, do dia a dia. Isso não pode ser colocado como aquilo que está nos distinguindo. Como eu falei há pouco, o que tem que nos distinguir é o amor sublime, o amor ágape. Havia pelo menos 4 palavras para amor no grego, né? O ágape, que é o amor sublime, eros, que é o amor de erotismo. O filéu fraternal, estorge, de pai para filho. Então o Senhor veio nos trazer o que? O amor ágape, que é o amor sublime. Quando eu me despojo daquilo que eu acho importante para querer socorrer o meu irmão, que está passando uma dificuldade e que necessita. E eu muitas vezes reclamo daquilo que eu tenho, deixando de socorrer um outro irmão, porque penso que eu sou aquela pessoa que estou passando uma dificuldade muito grande. Como aconteceu com Elias lá. Olha, Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Ele achava que ele era o único. O único ali na face da terra passando por aquela dificuldade. E nós também estamos assim às vezes. Eu sou o único. Não, eu posso repartir um pouco que eu tenho com aquele meu irmão. Então, valores não tem que ser o que vai nos dividir. A nossa mente tem que estar voltada para Cristo. E aí sim, as diferenças certamente vão cair. Daniele, de Campo Limpo Paulista. É difícil, diz ela, simplesmente porque o egoísmo também está no meio do povo de Deus. Existe sim uma certa harmonia entre nós, mas aquela união a qual a Bíblia se refere não existe mesmo. Esse mundo está deturpado. A igreja não é mundo, é claro, e aquele povo já era imperfeito. Mas a nossa geração está mais corrompida, sem dúvida. A paz. Amei o programa de ontem. Obrigado, Daniele. Deus te abençoe. A Clarice, de Corta-Mão, lá na Bahia. Se por um lado esse versículo mostra princípios de irmandade levados às últimas consequências, por outro demonstra que os apóstolos não tinham a menor noção básica de economia. Ou tinham convicção de que o Senhor Jesus retornaria por aqueles dias. Explico. Para manterem-se apenas com a venda de herdades ou casas, haveria necessidade de conversões em progressão geométrica. A breve volta de Jesus e despender moderadamente, pois embora realizassem prodígios, o poder criador, como a multiplicação dos pães, é atributo exclusivo de Deus. Guardo reservas a esse tipo de fraternidade. Temos Jim Jones, do Templo dos Povos, e Guilherme Miller, do Reavivamento Millerista, entre outros, como exemplos. Loucura, fé exacerbada ou apenas tragédias decorrentes da falta de sustentabilidade econômica? Então, o que a Clarice está
levantando aqui é que o sistema econômico da igreja de Jerusalém realmente não se sustentou, né, pastor? Mais tarde, aqueles irmãos, Jesus não voltou, então aqueles irmãos começaram a passar necessidade, tanto que Paulo levanta ofertas, né? Sim, para os pobres da Judéia. Entre os gentios, para os pobres lá da Judéia. Então, os apóstolos erraram, professor? Eles não erraram. Eles mostraram um início de um caminho que não teve fim, porque chegou um momento que não conseguiram se sustentar. Mas eles foram de uma intenção que tem que ser nosso dia a dia, o nosso viver. Eu quero dar o primeiro passo. Se cada um de nós der o primeiro passo, podemos chegar onde nós queremos. E tem um outro aspecto importante que precisa ser lembrado, né? Se você fizer uma leitura do livro de Atos, assim, sem interrupções, comece e vai lendo, você percebe que logo em seguida a essas descrições magníficas da igreja de Jerusalém, vem uma grande perseguição contra os crentes, logo depois do episódio de Estevão, vem uma grande perseguição e os cristãos são espalhados, eles têm que sair de Jerusalém. Foram dispersos. Foram dispersos, só ficaram os apóstolos, só ficaram os 12 lá em Jerusalém. O erro foi ter repetido o modelo depois que a perseguição findou. Mas pensa comigo, aqueles crentes que venderam as propriedades e tal e viveram juntos, eles passaram a viver um evangelho 24 horas, cresceram em fé e em discipulado rapidamente, porque eles não sabiam, mas a perseguição viria logo em seguida. Quando eles foram dispersos, diz o texto de Atos, que eles levaram o evangelho com eles, para onde eles foram. Porque eles haviam sido treinados. Sem esse sistema econômico que a Clarice critica, não teria havido aquele treinamento relâmpago que aqueles crentes, aqueles milhares de crentes, eram pelo menos 5.000, né? Receberam lá em Jerusalém e se espalharam. O equívoco foi, depois que a perseguição diminuiu, com os que foram se converter em Jerusalém, querer repetir o processo, e aí não era mais necessário. Tanto é que quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, a recomendação é outra. Opa, tem gente que não quer mais trabalhar aí porque Jesus vai voltar, quem não quiser trabalhar, diz Paulo, o quê? Não coma. Não coma. Que não coma. Então, tinha que trabalhar. A situação de Tessalônica não era a situação de Jerusalém, e nem a situação de Jerusalém no momento em que a igreja de Tessalônica nasce, era mais a mesma situação, certo, professor? Agora, essa igreja primitiva, a igreja primitiva incomodou, porque ela cresceu rapidamente, e aí veio uma perseguição, por quê? Porque... Óbvio, os judeus falaram, opa! O que está acontecendo? Sentindo-se incomodados. Por outro lado, eu creio que também esse fervor, esse entusiasmo, e com a perseguição, eles foram para Samaria. E lá em Samaria, a obra prosperou. E creio também que nem tudo está escrito detalhadamente aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Eu creio que o Lucas, que escreveu o livro de Atos, eu acredito que ele escreveu os principais pontos. Mas eu creio também que Deus supriu a necessidade dos irmãos primitivos. Sim. Né? Eu creio que Deus supriu. Depois, com a conversão de Paulo, que era um homem altamente capacitado, evidentemente, que isso deu uma alavancada na igreja, né? Deu uma alavancada. E, por outro lado, foi se estabelecendo também, creio que, normas, né? Disciplinas da igreja de Atos, da igreja primitiva. Bom, deixa eu ler mais uma mensagem aqui. O Benedito José dos Santos, ele mora em Três Corações. Três Corações é a cidade do Pelé, não é? Exatamente. Lá em Minas Gerais. Minas. Que o Senhor abençoe a todos que estão sob a direção desse programa. Amém. O livro de Atos 4:32, conforme o tema acima, acrescentando eu até o versículo 37, é possível sim. É por isso que o Verbo se fez carne e aqui deixou o Espírito Santo para nos capacitar. Essa dúvida quanto Atos 4:32 a 37, que aqui acrescento, é para que tenham melhor compreensão. A igreja atual está baseada em Apocalipse 2:4, porque tinham abandonado o primeiro amor. Mas o versículo 5 de Apocalipse 2 pede que haja arrependimento, para que não fosse tirado o castiçal,
que é o Espírito Santo, e que resplandece e que adorna a igreja atual e no porvir, enquanto estiver na terra. Imagine o que o Espírito Santo diz à igreja vencedora. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Ruth Moraes, de Campina Grande, lá na Paraíba. É possível sim. Muito bom compartilharmos algo que temos com outras pessoas. Feliz quem recebe e feliz quem dá. Se a gente tem a oportunidade de possuir algo que o Senhor concedeu, podemos dividir com quem não tem. Maravilha. Vamos lá. O Rogério Santos, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Paz. Nós, quando falamos Deus e hoje para todo sempre, mentimos. Não, portanto, meu pai do céu, não estou entendendo nada que o Rogério escreveu. Vale, e claro que a igreja de hoje está doente. Não, mas as palavras não estão se conectando aqui. Desculpa, Rogério, é lá de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, mas sua mensagem está muito truncada. Nem perto daquela igreja, Deus é o mesmo, suas promessas. É que, bom, não consigo entender a mensagem. E também o nosso tempo acabou. Queria agradecer ao pastor Ducler de Oliveira, da Igreja Evangélica Pentecostal Betânia, e ao pastor José Rodolfo Nótoli, da Igreja Batista Betel. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br, à disposição das suas perguntas, dos seus e-mails, seus convites, né? E deixa eu destacar mais uma vez aqui o evento que vai haver, né, lá no entre o dia 5 e o dia 8 de setembro, na sede da Igreja Betânia, lá do pastor Ducler, para o lançamento dos estudos da Escola Dominical sobre as igrejas do Novo Testamento. Quem não for da Igreja Pentecostal Betânia pode assistir o congresso? Todos são convidados. Paga? Uma taxa de 30 com direito a café da manhã, almoço e jantar. Maravilha. O endereço lá, pastor? Rua Irmã Merenciana, 91, Jaçanã, Zona Norte. Quem não conseguiu anotar, no site vejamsó.com.br tem o contato do pastor Ducler, aí você escreve lá, recebe e-mail, recebe o folheto de propaganda e tudo mais, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o kit Jô Rezende, que é hoje o brinde, né? Vamos lá. Marilene Dutra de Lima Prato, de Maringá, linda cidade lá do norte do Paraná. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.